Caro estudante, seja bem-vindo para mais uma de nossas aulas da disciplina de pré-cálculo. Nessa aula, nós veremos algumas coisas sobre gráfico de uma função. Bom, para exemplificar aí esse assunto, vamos tomar aqui duas funções. Eu fiz um esboço de dois eixos ali, o eixo x e o eixo y. Eu marquei alguns números, certo? Marquei 3 ali no eixo x do lado direito do zero e 3 do lado esquerdo. Marquei os inteiros, né? Não marquei muitos aqui no horizontal, porque não precisamos de muitos números. E aí eu vou fazer o seguinte, nesse primeiro eu vou representar a função f, que vai ser a função cujo domínio é o conjunto dos números inteiros, veja, o z, e o contradomínio é o conjunto dos números reais, tal que a cada x associa a função ao número 2x, certo? Então, veja, para cada x que você colocar na função, ela irá multiplicar por 2. Então, se nós pegarmos aqui e calcular o f de 1, por exemplo, é 2 vezes 1, que dá 2. Se nós calcularmos o f de menos 7, por exemplo, 2 vezes menos 7 é igual a menos 14. E assim por diante, certo? Então, para cada número colocado na função, para cada x colocado na função, ela vai te retornar o dobro desse x. Então, fica fácil imaginar aqui, por exemplo, o 1, ela vai associar ao número 2, porque 1, o dobro de 1 é 2. O número 2, ela vai associar ao número 4, certo? Porque o dobro de 2 é 4. E o número 3, ela vai associar ao número 6, certo? Porque o dobro de 3 é 6. E assim por diante. Veja, embora eu desenhe apenas 3 pontinhos aqui, continuaria. Teria o 4, teria o 5, teria o 6 e assim por diante. E as respectivas imagens, certo? No caso, o 4 levaria no 8, o 5 levaria no 10 e assim por diante. Mas nós nunca conseguiríamos desenhar todos, né? Então, uma hora nós vamos ter que parar, porque o nosso desenho é finito. Embora o conjunto dos números inteiros seja infinito, esses pontinhos continuariam de forma indefinida, certo? E aqui a mesma coisa, menos 1 é associado ao menos 2, porque o dobro de menos 1 é menos 2. O dobro de menos 2 é menos 4. O dobro de menos 3 é menos 6, certo? E assim por diante, com todos os números inteiros. Todos os números inteiros teriam a sua imagem pela letra F, mas nós não conseguimos desenhar todos os pontinhos. Então, vamos desenhar só esses aí para pegarmos a ideia, certo? E se o x valer 0? Se nós calcularmos f de 0 é 2 vezes 0, que é igual a 0, certo? Então, x vale 0, o y vale 0 também, ou seja, estamos falando desse pontinho aqui ao centro do plano cartesiano, ok? Veja, o gráfico dessa função, definida no conjunto dos números inteiros, ela é um gráfico discreto, é um gráfico composto de pontinhos, certo? Agora, vamos pegar aqui, por exemplo, e ressalto mais uma vez, embora nós desenhamos ali só alguns pontos, algumas imagens, ele continuaria aqui para cima, certo? Continuaria aqui e continuaria aqui para baixo, certo? Continua de forma indefinida, de forma infinita, a menos que o domínio fosse o menos 3, menos 2, 0, 1, 2 e 3. Se o domínio fosse composto por esses números apenas, aí o gráfico seria esse e seria exatamente esse, tá? Bom, mas agora vamos pegar aqui uma outra função. Eu vou pegar aqui uma outra função muito parecida, diga-se de passagem, com essa função f, mas tem uma pequena sutileza. Note, eu vou chamar até de g, para não causarmos confusão, e essa g, ela tem o domínio como sendo o conjunto dos números reais. Olha só,
a lei de formação da G é igual à lei de formação da F. F de x igual a 2x, G de x igual a 2x. A diferença é que o domínio da F é o conjunto dos inteiros. A F só aceita valores inteiros. A G, pelo contrário, aceita todos os valores reais, certo? Então, o gráfico da G, naturalmente, vai ser algo maior, entre aspas, que o gráfico da F. Veja, se nós calcularmos G de 1, isso daqui vai dar 2 vezes 1, que dá 2. Se nós calcularmos G de 2, 2 vezes 2, que dá 4. Se nós calcularmos o G de 0, 2 vezes 0, que dá 0. Exatamente o mesmo cálculo que fizemos ali na F, gerando, consequentemente, os mesmos pontos aqui. Veja, o 1 liga no 2, o 2 liga no 4, o 3 liga aqui também no número 6, temos aqui o 0, o menos 1 liga no menos 2, o menos 2 liga aqui no menos 4, e o menos 3 ligaria aqui no menos 6, certo? Só que o domínio da G são os números reais. Não jogaremos na G apenas esses valores inteiros. Jogaremos na G, por exemplo, o valor meio, certo? Quanto que é G de meio? É 2 vezes meio, que dá exatamente 1. Simplifica, simplifica 1. Então, para x valendo meio, olha só, bem aqui entre o 0 e 1, para x valendo meio, nós temos a imagem 1, certo? E para quaisquer outros pontos ali, que nós pegarmos na reta, não se restringindo apenas a inteiros, porque agora nós temos reais, nós vamos encher de bolinhas ali, ó, preencher de bolinha, de tal forma que o gráfico completo da G, ele é contínuo, certo? Ele é um gráfico dessa forma aqui, olha só. Vai ser essa, claro que aqui é somente um esboço, mas a ideia é que o gráfico da G seja essa reta, e continua aqui para cima de forma indefinida e continua ali para baixo também de forma indefinida. Só que, obviamente, nós não conseguimos desenhar tudo, certo? Nossa área de desenho é limitada, então nós desenhamos só um segmento de reta, digamos assim, mas tenha em mente que continua para cima e continua aqui para baixo também, certo? Então, quando nós temos ali o domínio composto pelos números reais, em geral, o gráfico da função vai ser uma linha, vai ser uma reta, vai ser uma curva. E como nós sabemos mais ou menos a direção dessa reta ou a direção dessa curva? Nós calculamos alguns valores. Olha, eu calculei o G de 1, o G de 2, o G de 0, marquei alguns pontinhos, aí eu ligo esses pontinhos, que o domínio é o conjunto dos reais. Se o domínio for o conjunto dos inteiros, eu desenho apenas os pontinhos e paro, certo? Então, essa diferença no domínio aí é uma diferença sutil, mas vale nós observarmos, porque ela vai ditar como será o gráfico da função, como será a sua imagem. É muito importante nós observarmos. Na sequência, nós veremos mais exemplos e só que, por enquanto, por essa aula, já encerramos por aqui, ok? Eu espero que você tenha acompanhado. Em caso de dúvidas, converse com os tutores. Um grande abraço e até a próxima!